Tá aparecendo, estamos ao vivo. Consegui, meu caro amigo Leonardo. Ô, Muito bem, ô Pedro, só estamos. desculpa, só sua imagem está extremamente estourando aí, já muito clara. É a questão das minhas luzes. Deixa eu desligar uma aqui. Opa, vou desligar só uma, ver como é que ficou agora. Melhorou, Melhorou, né? mas ainda está Melhorou que tá. uma luminosidade alta ainda, mas melhorou. Mas tudo bem. É, é. Vamos lá. Muito bem, ó, o Machado até entrou aqui. Tudo bem, Machado? Foi uma satisfação conhecê-lo. Muito bem, pessoal. Eu hoje estou aqui para apresentar todo o conteúdo do meu curso, né? O meu curso de revisão de contrato de cheque especial em 5 etapas. Esse curso ele foi desenvolvido com base no e-book que eu já lancei uns 2 anos atrás, com o mesmo título. E a pedido dos meus alunos, tudo bem, Machado? A pedido dos Ô, meus Machado, alunos, eu desenvolvi esse curso. E hoje eu compartilharei aqui com vocês todos os detalhes, todos os conteúdos do curso, para que vocês possam saber o que eventualmente estarão investindo e ter a certeza de que conseguirão revisar escorreitamente as contas correntes que tiverem que revisar. Muito bem. Inicialmente, eu vou compartilhar aqui uma página, tá? Essa página tem aqui o meu site, a página de vendas do meu curso. Aqui eu começo, eu apresento aqui um vídeo sobre revisão de contratos de cheque especial. Vocês podem procurar aqui no meu canal do YouTube, ele foi postado na data de hoje, tá? Mas quem for verificar a página de vendas para me conhecer, conhecer o conteúdo do curso, terá todas as informações aqui nesse site, nesse vídeo, né? E o que você irá aprender nesse curso? Primeiro, exportar extratos para a planilha eletrônica. Este é o primeiro problema que os peritos normalmente têm quando têm que revisar uma conta corrente, principalmente se as contas correntes forem de, sei lá, mais de 10 anos atrás, quando os extratos muitas vezes ainda eram acostados aos autos de forma física, né, através de fotografias ou escaneados. Nesses casos, eu digo que é praticamente impossível você exportar esse PDF para planilhas de Excel. Mas, de qualquer forma, eu tenho uma aula introdutória falando como fazer isso, e eu também colocarei no curso o link de diversos outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal do YouTube, que eu ensino como fazer isso através do Excel e também através de alguns aplicativos, como o Adobe Acrobat Pro DC, o Foxit e até mesmo a página do I Love PDF. Muito bem. Além disso, eu ensinarei, demonstrarei. Dizem que quando nós vendemos cursos, nós não devemos dizer que ensinaremos, porque algumas pessoas mais novas podem ficar um pouco ofendidas. Não, eu demonstrarei como recompor a movimentação e apurar as taxas de juros praticadas pelo banco nessa conta corrente, tá? Através do método hamburguês reverso, tá? Ainda, sempre que você tem que fazer uma, digamos, uma revisão de uma conta corrente, uma ação revisional, normalmente haverão algumas premissas, algumas solicitações de recálculos, tá? Recálculo das movimentações, considerando só a limitação dos juros à menor taxa, a taxa praticada pelo banco, ou a taxa média de mercado. Você não pode limitar a taxa do Bacen, por exemplo. Você tem que ver se a taxa do Bacen ela foi maior ou menor. Se ela for menor, você considera ela, mas se ela for maior do que a taxa praticada pelo banco, você considera a taxa praticada pelo banco, ou seja, a menor taxa. Muitas vezes, algumas pessoas ainda cometem esse tipo de erro, tá? Que mais? O segundo recálculo, que é, digamos assim, a segunda premissa que normalmente é solicitada nesse tipo de processo
de ação revisional de contratos de conta corrente, tá? Recalcular a movimentação da conta corrente, considerando o afastamento do anatocismo, ou seja, a cobrança de juros sobre juros, tá? É, o terceiro recálculo, ele considera as duas premissas iniciais, ou seja, você irá afastar o anatocismo e limitar a menor taxa, a taxa praticada ou a taxa média do Bacen, certo? Eu também demonstrarei como fazer um sumário dos recálculos, utilizando a função procx do Excel, certo? Para que você consiga sintetizar numa única aba do Excel todas as principais informações de todas as planilhas desenvolvidas, ou seja, as informações do saldo, saldo disponível, saldo devedor médio, valor dos juros debitados e taxa praticada, que é a primeira planilha que nós desenvolvemos, e, na sequência, apurar o valor dos juros cobrados nas revisões que nós fizemos, considerando somente a limitação à menor taxa, a limitação da menor taxa afastamento do anatocismo ou somente o afastamento do anatocismo. Lembrando que vocês devem sempre observar os questionamentos efetuados nos autos, certo? Você não pode, se ninguém perguntou, você segue aquilo que está sendo requerido, certo? Se de repente te pediram somente para verificar se as taxas estavam acima ou abaixo, você vai fazer um anexo mostrando as taxas mensais. Lógico que você terá que fazer, digamos, a primeira planilha com a apuração das taxas e daí só um comparativo. Mas isso normalmente não ocorre. Normalmente, tanto os juízes quanto as partes, eles solicitam algum tipo de recálculo. O que mais, gente? No curso eu também faço esclarecimentos a diversas dúvidas que meus alunos normalmente têm, tá? Em relação a esse tipo de revisão de contratos, tá? E também eu ressalto diversas questões que você tem que, digamos, tomar cuidado, você tem que prestar muita atenção. Não basta somente você fazer as planilhas e não avaliar o resultado que está sendo demonstrado, porque às vezes, dependendo do tipo de movimentação, você pode ter que fazer algum ajuste. Como, por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui. Existem casos em que os bancos cobram os juros em duas datas diferentes, algumas até em três datas diferentes, mas quando você vai fazer a apuração das taxas praticadas, você tem que considerar que esses juros cobrados se referem ao mês de apuração anterior. Só que quando você vai exigir os juros recalculados, você tem que seguir a mesma proporção que o banco aplicou nas cobranças originais, senão você acaba desvirtuando o saldo devedor médio. Essa é somente uma das questões que vocês, peritos ou assistentes técnicos, devem tomar bastante cuidado. Por fim, aqui eu demonstro como efetuar a atualização do indébito, tá? Ou seja, você logicamente irá apurar diferenças entre o valor que foi cobrado pelo banco e o valor revisado dos juros, certo? E existem dois tipos de decisões e pedidos normalmente apresentados pelos juízes e até mesmo requeridos pelas partes. O principal deles, ele pede a atualização das diferenças desde a data do débito a maior, né? Que daí você vai aplicar o índice de atualização monetária do tribunal para o qual você está atuando, desde aquela data daquele débito, tá? Juros de mora é outra questão, tá? Juros de mora, ele é calculado a partir da data da citação, e daí considerando os percentuais de juros legais aplicáveis a data da citação. Se a data da citação foi antes da vigência do Código Civil de 2002, você terá que, para os meses ainda na vigência do Código Civil anterior, a taxa de juros será de 0,5%. A partir de fevereiro de 2003, daí é 1%, tá?
Então, tudo isso eu vou demonstrar aqui, essas duas metodologias. E com isso, você, aprendendo todos esses pontos, você conseguirá se tornar um perito de verdade, não somente fazendo, digamos assim, simples cálculos do que você acha que é a recomposição de uma conta corrente. Lembre-se, quando você revisa um contrato de conta corrente, você tem que calcular, recalcular, você tem que entender como funciona uma conta corrente. Ou seja, questão os juros eles são apurados pelo banco diariamente, mas exigidos mensalmente, né? Você tem que entender tudo isso, senão você acaba que você utiliza uma metodologia inadequada para fazer os seus recálculos, tá? O que mais que eu apresento aqui, tá? Que mais que está incluído nesse curso, tá? Está aqui incluído no curso o meu e-book, que foi a origem desse treinamento, tá? Que é o Guia para Revisão de Contratos de Cheque Especial em 5 etapas, tá? Aqui eu falo de todas as etapas do livro, tá? Tudo que vocês vão encontrar. E na sequência começam as videoaulas, tá? São mais de 5 horas de videoaulas, divididas aqui dá 21 vídeos, tá? A aula zero, que é uma introdução, na qual eu falo da conversão dos extratos para planilhas eletrônicas, e aqui dois exercícios, tá? Eu vou demonstrar aqui para vocês na sequência, tá? O exercício um eu chamo, é o módulo 3 do treinamento, eu chamo ele de nível soft, porque é uma conta com menos movimentação e não tão complexa, que não requer os 3 recálculos ou 2 recálculos, que é o mais comum, tá? Que mais? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Eu relembro que aqueles que investirem nesse curso terão diversos bônus, tá? O primeiro bônus é uma mentoria online, 1 hora de mentoria comigo, certo? Via Zoom, tá? Mas essa mentoria, os alunos terão direito após concluírem todas as etapas do treinamento, tá? Porque daí realmente, eventualmente, eles terão dúvidas. Daí entrarão em contato comigo, eu agendarei a reunião pelo Zoom e os alunos poderão tirar todas as suas dúvidas acerca deste curso, tá? O bônus 2, tá? Aqui, por exemplo, o Leonardo, que está nos acompanhando, o José Machado, que também está nos acompanhando, eles fazem parte desse grupo de WhatsApp que eu criei há vários anos atrás, no qual eu reúno diversos peritos experientes, tá? Como Leonardo, José Machado e diversos outros, e até mesmo peritos de outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, engenheiros, economistas e diversas outras atividades, tá? Engenheiros civis, engenheiros elétricos, né? E neste grupo de WhatsApp, que eu fico feliz de colaborar com os meus alunos, né? Um local para troca de conhecimento, né? Quem tem alguma dúvida, joga a dúvida ali no grupo, e se eu não souber responder, certamente algum dos colegas saberá responder, ou seja, a gente está sempre acrescentando conhecimento, tá? E o bônus 3, tá? É o acesso direto a mim, mentor, tá? Quem me conhece, o Machado, por exemplo, ele esteve aqui em Curitiba hoje, eu acho que ainda está em Curitiba, né? Mas eu conheço ele, sei lá, uns 3, 4 anos, né? Mas só por vídeo, ele foi meu aluno em diversas mentorias, né? Se não me engano, ele adquiriu alguns dos meus treinamentos, né? Mas eu vim a conhecê-lo pessoalmente somente hoje, É, eu já né? fiz dois dos seus cursos, professor. Isso daí. E ele pode falar, o Leonardo também, que sempre que eles têm alguma dúvida, eles entram em contato comigo e tudo aquilo que é rápido, que não demanda, por exemplo, uma aula de 2 horas, eu atendo. Eu atendo todos os meus alunos, né? O Leonardo, a gente fala no mínimo umas 2, 3 vezes por semana, né, Leonardo? Com certeza, Pedro. Sempre a gente está falando aí, Ah, e trocando experiências. estamos sempre trocando conhecimentos, né? É, e eu vou Certo? Eu, aproveitando um pouco mais do seu conhecimento, que você do meu, mas estamos aí trocando algumas informações.
Exato. O Leonardo, ele é de Minas Gerais. Eu atuo também no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nós temos até mesmo uma parceria, né? Quando É, ele precisa de alguma informação aqui do Paraná que ele não consegue facilmente, eu pego essa informação para ele. Por exemplo, eu tenho uns dois processos que talvez eu tenha que o Leonardo vá até as comarcas, até as varas cíveis para retirar os autos físicos para que eu consiga dar continuidade à prova pericial, né? Eu acho que a gente está uns 4 ou 6 meses aguardando o juiz verdade. É, sair de cima, né? Dar alguma decisão, né? Mas é isso daí, né? faz A vida parte. de perito é isso. Nós temos também que fazer parcerias, né? Muito bem, tá? Que mais que nós temos aqui? Aqui eu faço um descritivo para quem se destina a esse curso, né? Aqui eu tenho um link para a minha linha do tempo, na qual vocês verão tudo que eu fiz, desde o que nasci até hoje, logicamente que sumarizado, para que vocês me conheçam como pessoa. Eu acho que para você depositar a confiança em alguém, você tem que conhecer essa pessoa para julgar, pô, será que eu posso efetivamente confiar nesse cara? Será que esse cara tem todos os conhecimentos digamos, que está só falando aqui da boca para fora? Como é que é esse cara como pessoa? É uma pessoa séria? Então, ali eu compartilho com os meus alunos toda a minha vida, todas as minhas experiências de forma sumarizada para que vocês possam me conhecer. Ou seja, para que vocês possam confiar não só nos meus cursos, como também, eventualmente, nas minhas mentorias, né? Tenho também aqui o depoimento de diversos alunos, como a Larissa, que é de Matão, que, inclusive, eu acho que faz algumas semanas eu dei uma mentoria para ela, ajudei ela a construir uma planilha para revisão de contratos de conta corrente com cheque especial. Marcelo Raifur, também do interior de São Paulo, que eu igualmente já atendi ele, eu acho que umas 3, 4 vezes nesse tipo de demanda. O Rodrigo Teixeira, que também faz parte do grupo, né? Ele é aqui de Vitorino, no interior do Paraná. A Thalita Kuroda, talvez vocês conheçam, ela faz parte do time do Contabilidade Facilitada, e eu dei uma mentoria para ela, eu acho que uns 2 anos atrás. Em dezembro, encontrei ela num evento do CRC lá no Rio de Janeiro. É uma pessoa que eu tenho muito respeito. E aqui eu tenho depoimento até de peritos que são de outras áreas. Por exemplo, a Caroline Goulart é uma perita ambiental de Guarapuava, eu já prestei mentoria para ela. A Graciana, ela é uma perita grafotécnica, ela era de Pinhais, mas se não me engano, ela está morando no Rio de Janeiro agora. E aqui este é o conteúdo do curso. Agora vamos ao principal, que é, é, vamos dar aqui um overview nos dois exercícios, tá? Rapidamente, para vocês saberem o que que eu abordarei, né, nesse treinamento e o que eu mostrarei para vocês como construir essa planilha inteira. Nesse primeiro exercício, foi necessário apurar as taxas de juros, as taxas praticadas e recalcular a conta corrente, considerando apenas o afastamento do anatocismo. Isso porque, em análise que eu fiz aqui, que eu já mostrarei para vocês, eu verifiquei que as taxas praticadas pelo banco em todos esses 2 anos foi sempre inferior à taxa média de mercado. Mas isso é incomum, tá? O comum é que haja uma oscilação, às vezes acima, às vezes abaixo, tá? Nessa primeira conta, tá? É uma conta simples, são 2 anos e 2 meses de movimentação e 1.463 lançamentos. Não, é uma conta pequena, tá? Eu estava falando agora há pouco com o Leonardo, ele está revisando uma conta que tem 12 mil movimentações, Exato. né, Leonardo? Isso mesmo, Né? Pedro. É um inferno. 12, E para ser mais essa exato, conta, 12.308. Essa conta aqui, inclusive, tá? Ela foi mais fácil de fazer porque ela não teve nenhum depósito em cheque. Então não vai ter todos aqueles requisitos que o Leonardo está se matando para desbloquear
285 depósitos em cheque. É um inferno. Mas é algo que, infelizmente, eu ainda não consegui automatizar, tá? Eu entendo que para fazer essa automatização, que em algumas ocorrências demanda a inclusão de novas linhas na planilha, precisaria de uma programação em VBA, por exemplo, tá? E eu ainda não tive tempo de correr atrás disso, tá? Mas aqui eu ensino não, eu demonstro como construir uma planilha de revisão de cheque especial, digamos, de uma forma mais simples. Aqui tem algumas funções um pouco mais avançadas do Excel, mas que eu entendo que são funções que você, como auxiliar da justiça, você não somente tem que aprender, você deve aprender, certo? Então, aqui vamos passar rapidamente, ó. Aqui, aqui está o extrato que eu consegui exportar num PDF para cá, tá? Aqui, o que que eu fiz, tá? Aqui eu tenho uma planilha só de históricos padrão do débito de juros, que foi o único histórico de cobrança de juros nessa conta corrente. E aqui eu coloquei esse outro histórico, que é o histórico débito de juros recalculados, que eu vou utilizar para exigir juros no recálculo da conta corrente, tá? Aqui, antes de olhar o sumário, tem aqui a planilha de taxas praticadas, tá? Vejam que aqui eu não apresento só o extrato. Aqui eu coloquei 3 colunas auxiliares, tanto que eu posso esconder ela aqui, ó. Eu nunca vou imprimir essas 3 colunas, tá? Na qual eu tenho o mês de referência. Vejam que está marcado aqui só a última movimentação de cada mês, que é o momento no qual você fará a apuração da taxa de juros praticada. Tenho aqui uma indicação do mês e ano apenas em número, ou seja, os 2 dígitos do mês, os 4 dígitos do ano. E aqui eu tenho uma fórmula que ela vai verificar com base na data, que está aqui na coluna D, e no mês ano, ele vai verificar qual foi a primeira movimentação ocorrida no mês, tá? Isso é essencial, porque quando você for calcular o número de dias, é, eventualmente a conta corrente não terá movimentação no dia 1, no dia 2, no dia 3, sei lá, de repente ela pode considerar ter movimentações somente a partir do dia 4. Mas na contagem dos dias, você tem que considerar aqueles 3 dias que não teve movimentação. Ou se o dia 1, dia 2 caiu no fim de semana, você tem que contar esses números, tá? Então, esse foi só um breve spoiler, tá? Daí aqui eu tenho a data. Aqui, dia da semana. Eu sempre coloco o dia da semana aqui, que ele é bem fácil. Vejam que aqui eu somente faço uma referência para a data e mudo o formato da data. Se eu vier aqui em número, tá? Vier aqui em número, ó, personalizado, o formato dele é DDDD, ou seja, me traga o dia da semana, tá? E aqui o número do documento, tá? Caso exista, né? Nesse caso dessa conta corrente tinha o número do documento, o histórico, o valor do débito, o valor do crédito. É importante que o valor dos débitos estejam sempre negativos, tá? Aqui no saldo, eu faço o seguinte, eu utilizo a seguinte fórmula. Vejam aqui, ó, eu vou pegar o saldo aqui embaixo, ó. Vou dar um F2, ó. Ele pega o somatório do primeiro débito até o último crédito, entende? Isso é uma fórmula infalível para que você não cometa algum erro ao elaborar a planilha de cálculo e de repente você incluiu uma linha lá e esqueceu de copiar a fórmula. Então, isso evita que você pratique esse tipo de erro. Daí aqui, eu demonstrarei como apurar o saldo devedor, tá? O saldo devedor é o seguinte, ele só vai trazer algum saldo aqui quando a conta estiver negativa. Caso contrário, se o saldo estiver credor, isso daqui vai estar zerado. Por quê? Porque isso daqui vai ser base para você calcular o saldo devedor médio, certo?
os dias que o saldo não estava devedor, na ponderação desses saldos, ele vai considerar esses dias, por exemplo, aqui, ó, teve um dia que o saldo estava zerado, ou seja, ele vai considerar, na ponderação dos saldos, ele vai considerar 0 vezes 1, tá? E tudo isso eu vou demonstrar para vocês agora na sequência, tá? Eu tenho aqui uma outra coluna auxiliar aqui na direita da planilha, que é a coluna de ponderação de valores, tá? O que é a ponderação de valores? É a multiplicação do saldo devedor pelo número de dias. Ou seja, como aqui só tá apresentando o número de dias na movimentação final de cada dia, né? Ele vai considerar a multiplicação do saldo devedor pelo número de dias, tá? E isso daqui será utilizado para calcular o saldo devedor médio. Mas antes disso, eu vou demonstrar aqui para vocês. Olhe a fórmula. Essa fórmula aqui é a fórmula para calcular o número de dias que cada saldo ficou na conta corrente. Por exemplo, se aqui, ó, 5 dias, ó, foi 5 dias num saldo devedor de 2.993. Aqui foi 6 dias num saldo devedor de R$ 3.001, tá? Ou seja, a ponderação aqui para fins de saldo devedor médio tá aqui, ó, 18.007, tá? Então, a fórmula aqui eu vou explicar direitinho no curso como que foi elaborada essa fórmula. Ela considera, inclusive, os dias que não ocorreram movimentações antes da primeira movimentação e depois da última movimentação até o último dia do mês, certo? Tanto que, se vocês pegarem aqui, ó, vou só pegar aqui, ó, pegar isso daqui, vou somar aqui, ó, vejam, mês de junho tem 30 dias. Se vocês verificarem aqui, ó, soma 30 dias. Mês de julho, tá? Mês de julho, se a gente pegar aqui, ó, soma 31 dias. Aqui, né, nessa planilha em específico, eu não coloquei uma coluna de checagem do número de dias, mas no exercício 2 eu demonstro isso, tá? Então, aqui eu apurei as taxas praticadas, tá? E tudo isso eu compilei aqui na planilha sumário, como eu já falei rapidamente para vocês, tá? Tá aqui, ó. Eu utilizo a fórmula, a função PROC-X para buscar lá da planilha de taxas praticadas, para buscar o saldo do extrato, o saldo devedor médio, o saldo devedor médio, tá? Os juros debitados, a taxa praticada. Beleza, tá tudo aqui, ó. Tudo isso veio lá dessa planilha de taxas praticadas, tá? Daí eu vou demonstrar também no curso como você buscar no site do Bacen as taxas de juros para a categoria específica da conta corrente, tá? Pessoa física ou pessoa jurídica. São só essas duas categorias que existem, tá? Sendo que antes de 2011 tinha só uma categoria. Era cheque especial, série temporal 3946, se aplicava tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, tá? E aí vejam, aqui eu vou demonstrar para vocês como apurar a variação na taxa, ou seja, você vai saber se foi maior ou menor, e aqui também como trazer a menor taxa. Essa menor taxa, ela será eventualmente utilizada para fazer o recálculo considerando a limitação à menor taxa, que não foi o que aconteceu nesse exercício número 1, tá? Daí, com base nisso, eu vou demonstrar para vocês como replicar essa planilha, taxas praticadas, tá? E fazer alguns ajustes para chegar no recálculo. Qual foi a única diferença entre a planilha de taxas praticadas e a planilha sem anatocismo, tá? É que aqui, ó, aqui eu trouxe a coluna de taxa para depois do saldo devedor, né? E aqui, ao invés de juros debitados, será juros recalculados, tá? A taxa praticada aqui, inclusive, eu estou buscando ela direto lá do sumário. Vou demonstrar para vocês como fazer isso, tá? E os juros recalculados, ao contrário da fórmula aqui
na apuração de juros, em que a taxa praticada ela é calculada pela divisão do valor dos juros pelo saldo devedor médio. Então, aqui no cálculo, no recálculo, será o quê? Será o saldo devedor médio, esse daqui, vezes a taxa praticada, certo? É isso aí, tá? Então, veja, eu sumarizei tudo isso daqui, ó. Puxei o saldo devedor médio recalculado sem o anatocismo, tá? Eu vou demonstrar no curso, tá? Não dá tempo de eu explicar isso agora, senão nós ficaremos com uma live muito longa, mas eu vou explicar como afastar o anatocismo, que praticamente basta você considerar a regra do pagamento prioritário de juros, tá? Ou seja, quando houver crédito ou depósitos, primeiro paga os juros e depois amortiza o saldo devedor, tá? Não, não é isso que normalmente as partes autoras pedem, mas este é o procedimento correto, tá? Eu entendo que no formato técnico é dessa maneira que deve ser feito. Isso também está previsto no artigo 354 do Código Civil, tá? Então, vejam, aqui eu trouxe os juros recalculados sem anatocismo, calculei o impacto do anatocismo. Vejam que aqui o impacto foi bem pequeno, R$ 1,70. R$ 1,70. E aqui eu já fiz a atualização desses valores, ó. Eu corrigi monetariamente esse valor. Aqui está o índice acumulado de correção monetária inicial. Aqui está o índice acumulado de correção monetária, o índice final. E aqui o índice de correção monetária no período, que é o quê? Tá? É o índice acumulado final dividido pelo inicial menos 1. Ele vai dar a variação percentual. Isso em forma de índice, que daí basta você multiplicar o valor da diferença, o valor corrigido dessa diferença pelo índice, e você obterá aqui o impacto do anatocismo atualizado monetariamente, que nesse caso foi para incríveis R$ 2,53. Tá? Aqui também eu demonstrarei como calcular os juros de mora a partir da data de citação. Tá? Juro de mora é sempre a partir da citação, não é a partir da data da diferença, tá? E eu costumo até, eu comentei isso com o José Machado hoje, tá? Que muitas pessoas pedirão que você faça o cálculo dos juros de mora pró rata temporis. Tecnicamente, isso é correto, tá? Mas ele pode levar a muitas dúvidas das partes leitoras do seu laudo pericial ou do seu parecer técnico. Então, eu uso como critério efetuar o cálculo desses juros de mora de forma simples. Eu vejo o número de meses entre a data de citação e a data final para a qual eu estou atualizando o laudo e multiplico o valor atualizado da diferença pelo número de meses vezes a taxa legal de juros de mora, tá? Que foi de 0,5% até janeiro de 2003 e 1% após isso, tá? E aqui temos o impacto do afastamento do anatocismo, corrigido monetariamente, mais juros de mora, que aqui deu outros incríveis R$ 6,45. Gente, não desespere. Às vezes vocês farão cálculos, sei lá, levarão 1, 2, 3 dias fazendo e podem chegar a uma diferença pequena. Muitas vezes eu já cheguei em diversos casos em que eu revisei, sei lá, 20, 30 anos de contas correntes e as contas correntes sequer tiveram limite de crédito concedido. E o resultado foi zero. Acontece, acontece. E vocês têm que estar preparados para isso, tá? Eu vou fechar isso daqui sem salvar e vamos de volta aqui ao segundo exemplo, que eu chamo de nível hard. Hard, mas mais ou menos, não é tanto, tá? Que são apenas 9 anos, 11 meses e 25 dias,
e 3.200 lançamentos. Ou seja, basicamente um quarto do que o Leonardo está fazendo, né? Então, vejam, isso daqui já é bem mais complexo. Essa conta, inclusive, ela teve alguns detalhes, ou seja, houve algumas ocorrências de juros cobrados em duas oportunidades, então eu tive que exigir os juros recalculados do primeiro débito na proporção do primeiro débito original, e daí o restante eu exigi no segundo, tá? Então, aqui é só para que a gente não leve tanto tempo. Aqui tem o extrato importado. Novamente, eu deixei aqui numa planilha os históricos padrão aqui nesse caso foram dois históricos de juros, tá? Aqui eu até coloquei o histórico de depósito em cheque e o histórico de débito de juros recalculados, ok? Aqui eu calculei. Vou demonstrar para vocês como calcular as taxas de juros praticadas pelo banco utilizando o método hamburguês reverso, ou seja, a divisão do valor dos juros debitados pelo saldo devedor médio, o qual foi apurado considerando não só 30 dias para todos os meses, mas considerando o número de dias efetivos de cada um dos meses de movimentação. Lembre-se que os bancos irão calcular os juros diariamente. Por exemplo, fevereiro. Fevereiro só tem 28 ou 29 dias. Por que que você vai calcular o saldo devedor médio considerando 30 dias? Não faz sentido técnico e não é a forma com a qual os bancos calculam os juros, tá? Então, da mesma forma aqui, ó, vejam, essa conta, ela iniciou com 3.444 e aqui teve um outro detalhe, tá? Teve um outro detalhe, que essa conta, ela, ela ficou com um saldo devedor aqui de novembro de 2004 até setembro de 2005, ocasião em que o banco teve que lançar isso para prejuízo. Ele é obrigado pelo Conselho Monetário Nacional, após 6 meses do nível de crédito do correntista em H, ele tem que reclassificar esse valor do saldo devedor para uma conta de prejuízo, certo? E daí, a partir desse momento, isso daí começa a ser uma despesa dedutível para o banco. Isso não quer dizer que morreu ali o crédito, que ele vai continuar tentando cobrar o correntista disso daqui, tá? Ou seja, ele faz esse crédito, mas esse crédito aqui de 18.485,02 não foi um depósito do correntista. Portanto, quando você vai revisar a conta corrente, você não considera esse último lançamento, ou seja, você considera as movimentações até o último saldo devedor antes do lançamento para perdas, tá? Então, esse foi um detalhe. Nesse caso aqui, ó, vejam, nesse caso aqui eu tive um monte, eu vou até pegar aqui e ver quantos depósitos em cheque eu tive, só para não vou conseguir fazer inveja para o Leonardo, tá? Mas aqui teve também bastante depósitos em cheque. Teve só um histórico de depósito em cheque. DEP, deixa até eu colocar aqui. DEP CHQ, CHQ, não. Como é que tá aqui? Opa, me perdoem por isso. Vou pegar aqui. DEP. Depósito em cheque. Cadê os depósitos em cheque aqui? Não estou achando eles, mas tudo bem. Eu vou pegar aqui o número de bloqueios e desbloqueios, tá? Vou tirar aqui as células vazias, ó. Entre bloqueios e desbloqueios, eu tenho o quê, ó? Eu tenho 165 bloqueios e desbloqueio, que dá, sei lá, 82 bloqueios de cheques e 82 desbloqueios, tá? Deixa eu tirar esse filtro aqui. Isso daqui foi só demonstrar para vocês. Esse é uma questão que dá bastante trabalho, tá? Você até consegue automatizar os bloqueios, tá? Os bloqueios nada mais eu vou dar um F2 aqui, ó,
nada mais é do que você trazer com um sinal negativo o valor do depósito em cheque. Tá? Por exemplo, aqui foi depositado um cheque de 2.250. Como não disse o período de bloqueio, quando você, perito, não tem essa informação, você considera que esse valor será desbloqueado um dia útil após o depósito, tá? Vejam, você não, digamos, você não pode adivinhar qual foi o prazo de bloqueio. Então, quando não existe essa informação no extrato da conta corrente, você utiliza um dia útil para o desbloqueio. Um minutinho, vou tomar uma água aqui que a minha garganta já está reclamando. Muito bem, pessoal, tá? Então, aqui, ó, vejam, bloqueou aqui numa terça-feira, tá? Bloqueou aqui numa terça-feira, então ele será liberado em uma quarta-feira, tá? Isso porque havia movimentação. Até o Leonardo me perguntou isso no aquecimento dessa live, tá? O que acontece, tá? Eu utilizo a mesma linha. Ao invés de inserir uma linha aqui só para colocar o desbloqueio, não. Eu coloco o desbloqueio aqui, tá? Mas existem casos, tá? Deixa eu ver se eu acho algum aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, desbloqueio, bloqueio, ó. Ó, aqui, ó. Houveram diversos casos aqui que eu tive que inserir linhas. Eu tive que inserir linhas, por quê? Porque não houve movimentação na data em que aquele depósito em cheque deveria ser desbloqueado, tá? Então, isso realmente pode dar bastante trabalho, tá? Bastante trabalho. Na mesma forma, após efetuar o bloqueio e desbloqueio, tá? Ao contrário do exercício um, eu apurei aqui o saldo disponível, tá? O que é o saldo disponível? O saldo disponível, ele é o saldo extrato mais ou menos o bloqueio ou desbloqueio. Vejam até aqui, ó. Deixa eu procurar mais aqui para baixo. Deixa eu ver aqui, achar o primeiro bloqueio. Cadê o primeiro bloqueio? Está mais aqui para baixo, ó. Vejam, eu até vou ensinar no curso como fazer essa formatação condicional aqui para ficar marcado quando existe algum depósito em cheque que você tem que fazer desbloqueio, tá? Isso daqui, quando você vai construir uma planilha de cálculo, você deve construir ela de uma forma em que as coisas fiquem bastante claras, bastante visíveis para que você consiga verificar. Por exemplo, pô, eu fiz todos os desbloqueios de cheque. Se você chegar aqui no final, ó, chegar aqui na última linha, eu sei, nas minhas planilhas e na planilha que estarei demonstrando para vocês, se aqui não está vermelho, é porque eu não esqueci de desbloquear cheques, tá? Outra coisa, tá? Aqui digamos, eu tô dando mais detalhes. Vejam aqui que eu coloquei uma formatação condicional para também ficar cinza sempre que houver apuração da taxa de juros. Isso é muito importante para que vocês consigam ir direto nas linhas em que apuraram os juros, nas linhas onde estão indicados os débitos de juros, tá? Então, da mesma forma, apurei o saldo devedor. Aqui temos a fórmula do número de dias, que eu não vou detalhar agora, porque é um negócio que toma mais tempo, mas no curso isso estará muito bem explicado. Ó. Aqui está a fórmula calculando o número de dias. E aqui nessa planilha, vejam que eu coloquei aqui uma coluna para checar o número de dias. Por exemplo, aqui, setembro, eu só tive movimentação 2 dias de movimentação, ou seja, 29 e 30 do 9. Embora não tenha tido movimentação no dia 30 do 9, mas você tem que contar esse dia de movimentação. Aqui, próximo mês está 31, o próximo 30, o próximo 31 e assim por diante, tá, gente? Então, isso é uma questão que vocês terão que verificar, vocês terão que ter bastante cuidado ao elaborar as suas planilhas revisionais, tá? Então, já falei aqui como apurar o número de dias. Saldo devedor médio. É a mesma maneira. Vejam aqui, ó, aqui as fórmulas de cálculo
do saldo devedor médio, juros debitados e taxa praticada, eu só coloco elas nas linhas de apuração de juros. Aqui não tem nada. E como que eu faço? Como fica mais fácil fazer isso? Mais uma vez, a importância de você formatar de uma forma, digamos assim, eu não queria usar a palavra decente, mas de uma maneira que torne o seu trabalho mais fácil. Ó. Aqui, por exemplo, ó, eu vou filtrar por cor aqui, ó. Vou filtrar por cor aqui e tudo isso eu explico no curso, tá? Filtrei por cor, ó. Vejam, aqui, ó, quando eu calculei saldo devedor médio, como que eu apuro o saldo devedor médio, tá? Eu demonstrarei isso com bastante detalhes no curso, mas é utilizando a função soma-CES, que você, perito ou assistente técnico, você tem que dominar essa função, tá? Não adianta ficar só com contas meramente aritméticas aqui que você vai levar um ano para fazer esse trabalho, tá? Então aqui eu utilizo soma-CES, tá? Eu somo Q, o que é Q? Eu somo os juros debitados, tá? Sempre que B, que é aqui digamos, a matriz de mês-ano, ela for igual a célula do mês-ano, né? Então aqui ele tá procurando tá procurando a linha desse mês aqui, ó, por exemplo, outubro de 95, e daí ele está dividindo pela soma C de M. O que que é M? M é o número de dias, utilizando a mesma condição, ou seja, a condição de mês e ano, e apurando para o mês de ano 10 de 95, certo? Então, com isso, eu automatizo o cálculo do saldo devedor médio. E você não terá que colocar. Você faz a primeira fórmula, copia nos outros meses e vai dar certo, gente. Tenho fé. Juros debitados. Isso aqui foi uma coisa que eu desenvolvi até bastante recentemente, tá? Até mesmo com ajuda, auxílio de alguns alunos meus do IBCAPA lá de Goiânia, tá? Aqui eu utilizo também a função soma-CES, tá? O que que eu faço? Eu coloco os critérios aqui, eu busco G. O que que é G? G é o valor do débito, né? Que mais? Eu busco ele de acordo com o histórico, tá? Deixa só eu vir uma coluna para cá, de acordo com o histórico, tá? E coloco como padrão, tá? Aqui eu estou colocando a minha primeira premissa, que é o B2, que é o mês-ano, tá? E para procurar aqui na coluna B, certo? Né? E daí eu busco é, a linha do mês subsequente. Por exemplo, aqui eu vou dar um F2, ó. Aqui eu dei um F2, viu que vocês conseguem ver que tem uma célula que está bloqueada aqui? Ou seja, ele está buscando os débitos que foram feitos relativos ao mês de 10 de 1 de 95, mas que foram realizados no mês seguinte, no mês 11 de 95, ok? E aqui, como eu tenho dois históricos padrão, ou seja, eu tenho juros, comissões e apenas juros débito de juros, eu tenho que calcular isso, teoricamente, duas vezes, tá? E isso daqui automatiza, ele busca, eu vou até tirar o filtro aqui para mostrar para vocês, ó. Vejam aqui, ó, 218, vamos lá, ó. 218, está aqui, aonde que está o 218? Está aqui, ele está buscando automaticamente, tá? Vamos vir aqui no próximo. 543 está aqui aonde ele está buscando. Está buscando aqui. E ele vai fazer isso até o final, tá? Se você tiver duas cobranças de juros no mesmo mês, ele vai buscar o valor das duas cobranças, ok? E por fim, aqui, calcular a taxa praticada, tá? A taxa praticada através da divisão do valor dos juros debitados pelo saldo devedor médio, tá? Então, aqui novamente taxas praticadas. Aqui, ó, aqui uma planilha de recálculo. Eu faço essa primeira planilha, somente eu vou demonstrar para vocês como criar essa planilha de menor taxa
simplesmente reproduzindo essa planilha de taxas praticadas, logicamente mudando o nome, né? E depois você mudando aqui as colunas, né? Ficará primeiro aqui o, a menor taxa, que ele buscará a menor taxa através do PROC-X, ele vai buscar a menor taxa aqui no sumário, tá? Trará para cá e recalculará os juros, simplesmente pela multiplicação do saldo devedor médio pela menor taxa. E assim vai, gente. Daí, logicamente, que você tem que exigir os juros. Aqui, nesse caso, como você não está afastando o anatocismo, os juros serão exigidos nas mesmas datas originais. Você poderá, inclusive, utilizar a mesma linha. Você somente vai mudar aqui o histórico, tá? E aqui vejam que aqui eu estou buscando o saldo que estava em aberto. Eu vou demonstrar para vocês como fazer uma coluna adicional aqui com cálculo de juros em aberto, tá? Não vou explicar a fórmula agora, porque estamos aqui com mais 5 minutos para conversar, né? Mas eu demonstrarei para vocês como fazer isso e fazer a exigência dos juros somente nas mesmas datas e na mesma proporção que eventualmente foi cobrado originalmente, tá? Aqui mais duas planilhas, tá? Aqui eu só estou afastando o anatocismo. Eu fiz a mesma coisa. Eu reproduzi. Eu reproduzi essa mesma planilha aqui, tá? A mesma planilha de taxas praticadas. Renomeei ela como sem anatocismo. Aqui nesse caso, você vai manter a taxa praticada, ou seja, aqui eu estou buscando lá no sumário as taxas que foram praticadas, recalculando os juros da mesma forma que eu demonstrei para vocês. Aqui, cálculo de saldo devedor, dias, tá tudo como eu acabei de explicar brevemente para vocês, tá? E os juros, eles somente serão exigidos quando, na data de exigibilidade, eles serão exigidos somente quando houver saldo devedor no final da data anterior à data de exigibilidade e em valor suficiente. Se não acontecer isso, eu vou buscar mais aqui para baixo, que eu aqui, por exemplo, esse caso aqui, débito de juros recalculados. Nesse caso aqui, nessa data, não havia saldo credor disponível na abertura da data de exigibilidade, então eu não cobrei aqui, tá? Eu só vou cobrar aqui quando ocorrer um depósito suficiente para cobrir esses juros. Beleza, pessoal? Estamos quase terminando, tá? Aqui, a mesma coisa, sem anatocismo e a menor taxa. Fazer essa planilha é a mais fácil de todas. O que que eu fiz? Vocês irão só reproduzir a planilha sem anatocismo e modificar as taxas, tá? Aqui até eu tenho que corrigir, ao invés de taxa praticada, aqui é a menor taxa, tá? Ele está buscando lá no sumário a menor taxa, recalculando, e eu cheguei. Deixa eu demonstrar aqui, só nesse último recálculo. Vejam, vejam aqui, que eu cheguei a 72.746, tá? Vejam que aqui está dando 91 mil porque ele acabou somando isso daqui, mas na verdade isso daqui tem que ficar zerado, tá? Tem que ficar zerado, na verdade, basta nós tirarmos isso daqui, ó. Aqui deu 72 mil, certo? O saldo revisado, tá? E para terminar, temos 3 minutos. Atualização das variações, ó. Primeiro critério, atualizar os juros cobrados a maior a partir de cada data de exigibilidade, é, aplicar os índices do tribunal no início e no fim, ou seja, na data do débito e na data do laudo, calcular aqui a variação no período. Aqui você multiplica o valor dos juros a cobrados a maior pelo índice de variação no período, você irá obter o valor atualizado. Juros de mora, vejam aqui, a forma que eu faço,
Aqui ele está pegando o H5, que é o valor dos juros cobrados a maior. Estou multiplicando por 1% e multiplicando pelo número de meses desde a citação, que nesse caso foi 223. E aqui, no final, ó, eu cheguei a 2.239 de juros cobrados a maior. E chegamos aqui, só para finalizar, a mesma atualização, mas aqui o que que eu faço? Eu faço a atualização somente da variação de um saldo para o outro, tá? A variação ela foi de 91.231,36, tá? E atualizando monetariamente, cheguei a 188 e com os juros de mora 608,030. O que dá uma diferença, ó, se a gente pegar isso daqui menos o outro valor que encontramos aqui, ó, uma diferença de 1.600.000. É por esse motivo que os bancos sempre pedem que as diferenças sejam atualizadas dessa forma. Dessa forma. Ok, gente? Eu vou parar de compartilhar minha tela com vocês. Leonardo, Machado, me digam aí se vocês têm alguma dúvida final aí para esse último minuto aqui da nossa live. Ô Pedro, para mim não, para mim foi Foi tranquilo, instrutivo? Então tá. muito bem Machado, você tem explicado. alguma pergunta? Eu acho que o Machado foi tomar uma É, água. Então tá, pessoal. Pedro, tá, É, pode pode, continuar. pode falar. Pode, Não, pode falar, Leonardo. pode terminar, sim, pode terminar. Tá? Então, pessoal, o, o site, a página de vendas desse curso, ela já está pronta, tá? Já está até disponível no meu site, só que o carrinho de compras ainda não está ativo, tá? Eu ativarei o carrinho de compras somente na semana que vem, no dia 18, tá? Para que os meus alunos, até mesmo os alunos que adquiriram o guia prático, eles possam avaliar todo o conteúdo que eu estou ofertando nesse curso. Pessoal que não conheça, consiga assistir todos os vídeos que estão na minha playlist de lançamento desse curso. Eu acho que já foram 16 ou 17 vídeos, tá? E dia 18 estará à disposição de todos, tá? Até o final do mês, com desconto de 50% à vista, tá? E 34% caso queira parcelar em até 12 vezes, certo? Então, é isso daí. Eu agradeço a todos os colegas aqui, não são tantos, assim, até foi bom porque não ficou tumultuado aqui o nosso ambiente, visto que foi mais uma apresentação um pouco didática do conteúdo do treinamento, né? Eu agradeço a todos por participarem, assistirem essa live e vejo todos vocês no dia 18. Falou? Leonardo, Um muito abraço, Pedro. obrigado. José Machado, muito obrigado. E, tendo dúvidas, basta entrar em contato comigo. Até mais, pessoal. Até mais.